Eu acho que democracia é isso. Sim. Democracia é a discussão de ideias e não a imposição de ideias. Não é impor em você o que eu acho. Eu acho que nós estamos vivendo uma fase um pouquinho peculiar em respeito disso. Eu acho que, primeiramente, os três poderes são independentes, tá? Eles têm cada um a sua parcela de responsabilidade, enfim, e acho que eles têm que trabalhar de maneira harmônica, tá joia? Isso é o que eu penso. E a gente, obviamente, a gente vê todos os dias, não está acontecendo isso, né? A gente vê pelo lado do executivo, no caso, poder executivo Jair Bolsonaro, falando diversas coisas, né? E o Supremo, e aí vem também, é que nem eu falo, a gente tem que analisar o caso a caso, a gente tem que ser crítico, só que a gente tem que também ver sempre o outro lado, tá? Ver o que o outro lado tem a dizer. Eu sempre falo isso. O Supremo, na minha opinião, também vem errando, tá? Eu até estava conversando com o juiz na última quinta-feira, na sala dos professores. O juiz falou assim, o juiz que é professor da FADAP, ele falou assim: ô Lucas, tá até difícil a gente explicar para os alunos, né? Porque olha o caso do Daniel da Silveira. O Alexandre de Moraes foi vítima. Ele pediu para instaurar o inquérito. E o cara julgou o inquérito. Como que a vítima vai julgar? Eu falei, verdade, né, professor? Então, assim, fica até difícil ensinar pro seu aluno que tá lá no primeiro ano, segundo ano de faculdade, como que uma pessoa que teve, entre aspas, a sua honra lesionada, vai julgar o cara. Então, Márcio, eu vou te investigar, eu vou abrir um processo e vou te julgar. Mas a decisão do Alexandre de Moraes não faz parte de um colegiado? Ele não pode fazer sozinho. Mas você viu que teve votos, né? Sim e não. Sim e não. Teve voto, aí o colegiado se reuniu e votou e ratificou a decisão do caricão lá do Alexandre. Mas você acha... Para não dar a impressão que ele está fazendo um negócio fora do Supremo. Exatamente. Mas vamos lá, Alex. Você conhecia Daniel da Silveira? Não, nunca. Você conhecia, Márcio? Não. Você conhecia Carla Zambelli? A Carla Zambelli, sim. De 2018 pra cá, esse pouco. Não. Tá, de 2018 pra cá. Depois... Esse pessoal faz um agito na rede social. Depois do Daniel Silveira falar tudo que ele falou, aí vocês passaram a conhecer Daniel Silveira. Antes disso, não. Ele quebrou a placa da Marielle. Exato. Ele foi o cara que fez isso. Exato. Você vai falar assim pra mim, Lucas, as atitudes do Daniel da Silveira são reprováveis. Reprovadíssimas. São atitudes insanas, merecem ser punidas, tá? Até porque ele representa o povo, ele representa o poder legislativo, então merece repreensão as atitudes dele. Acho que tudo tem um limite, ele passou em muito dos limites, né? Só que você condenar o cara a 8 anos em regime fechado... E a dosimetria? Mas eu acho assim, teve políticos que fizeram coisa pior e não aconteceu nada, né? Dá o exemplo do Lula, né? Lula e outros, aquele que encontrou lá um monte de dinheiro no apartamento. Se a gente for falar aqui de político, né, Márcio? Então, assim, eu achei que, minha opinião, sempre, eu quero frisar isso, porque às vezes você fala assim, né? A minha opinião é que merecia ser punido? Merecia, obviamente. Extrapolou, né, o que a gente tá falando aqui de ideias e tudo mais. Quebrou a placa da Marielle, fora um monte de coisa que ele fez. Só que você condenar em regime fechado a 8 anos e 8 meses, salvo engano, um cara desse, então, eu acho que é desproporcional. Não, aí eu já tenho a minha opinião, que aí já entra num cunho de uma disputa política, né? Talvez sim, talvez não. A gente não tá pra entrar dentro da cabeça de cada ministro pra saber que cada ministro... Minha opinião não vale nada. Então, aí você... Eu vou dar um exemplo que aconteceu nesse processo. Os advogados do Daniel da Silveira tiveram que pagar uma multa por terem ultrapassado o limite, entre aspas, de recursos. Os prazos. Por ter apresentado vários recursos. O advogado do Lula apresentou mais de 80 recursos e não teve nenhuma sanção. Então, peraí, Márcio. Foi a quantidade de recursos, exatamente. Para dar um fumo no cara.